O princípio de Pascal é super importante, cara. É o princípio de funcionamento de sistemas hidráulicos, tá bom? E diz o quê? No bom português, né? Na gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Tá manjando? Conhece daí? Oswald de Andrade, modernismo? Vamos lá. Um aumento de pressão gerado em um ponto de um fluido se transmite integralmente a todos os pontos deste tal fluido. Pois é. Tô segurando aqui para não rir porque eu sei que você não entendeu nada disso aqui. Você vai ver, mas que é? Um aumento de pressão gerado num ponto, num fluido, se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Como assim, cara? Então aqui eu tenho um fluido. Que fluido é esse? Sei lá, pode ser um óleo, água, alguma coisa líquida aí. É um fluido qualquer. Vamos lá. Digamos que eu venha e faça uma força aqui. Força, eu vou chamar essa força de F1. Beleza? E aqui tem uma área, isso aqui é como se fosse uma base, eu posso me apoiar em cima dessa base, tá? Até que na base de lá eu posso pôr um carro lá em cima e tal. Em oficinas mecânicas tem um sistema parecido com esse, tá bom? Vamos lá, eu faço uma força F1. Se eu faço uma força F1, eu gero uma pressão aqui, porque a força distribuída numa área é uma pressão. Ah, tá, então eu vou pegar aqui, ó, F sobre F1 sobre A1. O que seria A1? A1 seria essa áreazinha aqui. Beleza? Isso é uma pressão. Ah, tá. Isso aqui é uma pressão. Eu vou chamar de P. Beleza? Então eu gerei um aumento de pressão aqui nesse líquido. Nessa porção do líquido. Tá bom? Tá aqui, ó. P. Pronto. Gerei um aumento de pressão aqui, ó. P. Pode ser? Então força dividido pela área seria a nossa pressão P. Beleza. O que o princípio está dizendo? O que o princípio está dizendo é o seguinte, é que o que vai se transmitir de um lado para o outro, né, integralmente, não é a força, porque talvez você poderia pensar intuitivamente, entendi, se eu faço uma força F1 ali, eu empurro esse pistão para baixo, pô, como o volume de água é o mesmo, o outro pistão vai ter que ser empurrado para cima, concorda? É isso. Falar, é verdade. Então, assim, talvez alguém poderia pensar assim, tá, se eu empurrar esse pistão para baixo, eu vou estar empurrando água para baixo aqui, então essa água é empurrada para cá e tuf. Eu vou gerar um empurrão para cima do lado de lá. Beleza. E aí talvez você pensaria, a mesma força que eu faço aqui vai chegar do lado de lá. Seria tipo um princípio de conservação da força, né? Mas não existe na física. O que existe na física é um princípio de conservação da energia, né? Não existe um princípio de conservação da força. Ora, a força que eu faço de um lado tem que chegar igual do outro. Não, isso não existe, né? Talvez seja mais intuitivo para você, mas é uma intuição que você criou na sua cabeça. Não, a mesma força que eu faço aqui, ela tem que chegar do lado de lá. Por quê? Não existe isso não. E o que o princípio fala, e esse princípio ele é assim para ser condizente com a lei de conservação de energia, é que o que se transmite integralmente de um lado para o outro, de um pistão para o outro, quando eu empurro para... Está sabendo que a gente vai fazer a oferta mais maluca da história do universo narrado? A Black Infinita, onde você vai comprar uma vez, nunca mais vai precisar renovar, vai ter acesso para sempre a todos os cursos do universo narrado. Bizarro, né? A gente nunca fez isso, vamos fazer uma vez e vão ser vagas limitadas. Então se inscreve no link que está aí embaixo para você não ficar de fora, beleza? Para baixo um pistão, o outro vai ser empurrado para cima, né? Então tem uma quantidade de água aqui embaixo. Se eu empurrei para baixo aqui, lá tem que subir, né? Tuf, tá, beleza. Mas o que o princípio de Pascal fala é que o que se transmite integralmente de um lado para o outro não é a força, e sim a pressão. Então, cara, o mesmo aumento de pressão que eu gero aqui, eu vou gerar do lado de lá. Ah, tá. Legal. Então, o mesmo aumento de pressão que eu gero de um lado, eu gero do outro. P. Ah, tá. É isso, né? Um aumento de pressão gerado num ponto do fluido se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Então, esse aumento de pressão se propaga a todos os pontos do fluido, todos os pontos sentem aquele aumento de pressão. Perfeito? Beleza. Só que aí, cara, olha que interessante, então. Qual que vai ser essa pressão distribuída nessa área desse pistão? Ela vai dar o quê? Uma certa força. F2. Beleza? Como que eu descubro essa força F2? Então, a gente vai fazer o equacionamento, cara. Eu vou falar, olha, o aumento de pressão... Vamos lá. Qual que é o equacionamento nosso, então? É o seguinte. É o aumento de pressão que se transmite integralmente. Então, a pressão que eu coloco em 1, ela chega lá em 2. Então, P1 é igual a P2. Ah, o que é pressão mesmo? Força sobre área. Pressão é força sobre área. Então, P1 é F1 sobre A1. P2
é o que? F2 sobre A2. De onde você tira o seguinte, se você preferir, né? Eu acho que fica um pouco mais intuitivo, né, quando a gente escreve dessa forma aqui. Então, eu vou pegar aqui P1. Então, aqui é o princípio de Pascal escrito em linguagem matemática, né? O aumento de pressão gerado num ponto do fluido se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. Então, o aumento de pressão que eu gero em 1 chega lá em 2, a mesma pressão, que eu chamei aqui de P, né? Simplesmente P, tá aqui, ó. Ah, tá, essa pressão é a mesma. Beleza. Então, tá, a pressão em 1 seria força 1 sobre área 1, pressão em 2, força 2 sobre área 2. E eu vou reescrever esse princípio da seguinte forma, ó. Vou escrever como sendo A1, F1 sobre F2 é igual a A1 sobre A2. Pode ser? Ah, o que você fez? Eu só peguei essa área aqui, ó, joguei para lá multiplicando, esse F joguei para cá dividindo, só isso. É só porque acho que assim fica mais intuitivo. Olha o que isso aqui está me dizendo. Isso aqui está me dizendo que a razão entre as forças 1 e 2 é igual à razão entre as áreas 1 e 2. Ah, tá. É por isso que, de propósito, eu já desenhei esse vetor força 2 aqui maior do que o vetor força 1. Por quê? Porque essa área A2, né, a área do pistão da direita, é maior. Ah, tá. Tipo assim, se a área 2 for 10 vezes maior, a força 2 tem que ser 10 vezes maior. Porque se a área 2 é 10 vezes maior, essa razão dá 1 sobre 10. Só que F1 sobre F2, então, é igual a 1 sobre 10, ou seja, a força 2 é 10 vezes maior do que a força 1. Ah, tá. A razão entre as forças é igual à razão entre as áreas. Então, por exemplo, é por isso que eu consigo carregar um carro, né? Pô, é mesmo. Se essa área for 100 vezes maior do que essa, eu preciso fazer uma força 100 vezes menor do que o peso do carro para conseguir carregá-lo. Vamos supor que o peso do carro, sei lá, é de 800 quilos, né? 800 quilos é a massa, na verdade, né? O peso seria 8.000 newtons. Então, não, então eu teria que fazer uma força, velho, de 8.000 newtons para carregar esse carro. Nenhum ser humano consegue fazer essa força, sacou? Só que, se a área daqui é 100 vezes menor, eu posso fazer uma força 100 vezes menor, uma força de 80 newtons, que eu gero esse aumento de pressão, que se propaga integralmente lá, e a força que chega lá vai ser o quê? 100 vezes maior. 80 vezes 100 daria os 8.000. Caramba, velho, então eu faço uma forcinha de 80 newtons, como se eu estivesse carregando um saco de 8 kg, forcinha ridícula, e consigo carregar um carro do lado de lá. Princípio de Pascal, princípio de funcionamento de mecanismos hidráulicos, né? Então isso aqui é muito comum em oficinas mecânicas e tal, né? Assim você consegue, por exemplo, carregar um carro. Que doido, você faz pouca força de um lado e chega muita força do outro. E esse fator multiplicativo da força é o fator da razão entre as áreas, né? Se a área grande é 30 vezes maior, vai chegar uma força aqui 30 vezes maior.